Boa noite a todos, aos internautas que nos assistem. O tema, então, é Laços de Família. Nós vamos pegar por base o livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz um capítulo que ele se dedica exclusivamente aos conceitos de laços consanguíneos e laços espirituais. Nisso, vai nos trazer a compreensão do porquê, no contexto familiar, muitas das vezes, nós ficarmos ali sendo combalidos mesmo para aqueles que, por referência, teriam que ser as pessoas que mais deveriam nos amar e que nós mais deveríamos os amar. E assim, o porquê que eu nasço em uma família e, desde criança, eu não entendo o porquê que eu não nutro um afeto pelo meu pai, ou não nutro um afeto pela minha mãe, ou por um dos meus irmãos, sendo que eles são seres que me propiciaram a chegada neste plano terreno e que me acolheram e que me direcionaram neste plano terreno. Sabemos que existem contextos familiares nos quais as pessoas desenvolvem desafetos pelos seus genitores, pelos seus irmãos, em detrimento de processos de violência física, violência psicológica e até sexual. Mas vamos reservar aos casos que, se a gente observa o contexto familiar, comparado-se a de outros amigos, de outras famílias, nós não conseguimos ter algo palpável que nos traga uma compreensão do porquê da existência daquela indiferença, daquele desafeto que ocorre entre os membros da família. O Evangelho segundo o Espiritismo, assim, ele vai trazer o conceito primário de laços consanguíneos, que é o conceito que a própria ciência terrena, a medicina terrena vai trazer, baseados nas definições genéticas e hereditárias. Laços consanguíneos são aqueles que eu tenho com indivíduos geneticamente ligados a mim. Eu tenho os genes, falando biologicamente, 23 do meu pai, 23 da minha mãe, não é assim? Que constitui um ser humano com 46 ali. E que aí vai imprimir em mim características físicas que até se assemelham a deles. E até algumas comportamentais. Tinha uma pergunta aqui até que falando da questão, não foi possível respondê-la, mas perguntando, olha, por que às vezes eu me pego tendo o jeito da minha mãe, as manias da minha mãe que já desencarnou. Aí quando a gente começa a entrar no contexto espírita, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é assim, nossa, será que eu estou fazendo isso, estou reagindo assim, porque minha mãe está aqui, eu estou sob a influência dela? Aí eu gosto de falar assim, sim, mas nem sempre ela está espiritualmente aqui. Ela está geneticamente aqui, nesse corpo, Porque a genética, ela imprime em nós comportamentos pré-estabelecidos, que nós chamamos de comportamentos primários, que às vezes são até facilmente identificados, Às vezes eles falam assim, nossa, ela tem o temperamento da avó dela. Ela é dócil como o avô. Ela é explosiva como a avó. Isso nós estamos falando de laços consanguíneos, genética, que trazem em nós características físicas que nos assemelham, que trazem em nós também características comportamentais primárias, que até nos fazem lembrar. Pegando esse exemplo da pergunta, em parte é a genética sua que está aí. A genética, ela nos traz
comportamentos primários que às vezes você vai ter o jeito da sua mãe mesmo, às vezes até inclinação por um defeito, e às vezes até uma mania ou até um problema psiquiátrico, mental, um câncer. Tudo isso está definido geneticamente. Nós somos a cópia genética do outro. Só que isso é laço consanguíneo. Agora, quando nós debruçamos, falarmos de laços espirituais, aí nós vamos para a ótica do espírito. E aí entra um conceito muito importante que é: os pais, ao engravidarem, eles produzem um novo corpo físico. Eles não produzem um novo espírito. Porque esse espírito já existe. Ou vocês acham que todo mundo que engravida está fazendo um espírito novo? Aqui nós estamos num mundo de provas e expiações. Segundo ano. Nós somos repetentes. Lamento-lhes de dizer, e me incluindo, que a Espiritualidade falou que 99,9% da população encarnada na Terra é repetente. Então nós estamos no meio. Ou você é aquele 0,1%, como diz a música, né? Não é. Precisa achar. Que esses aí vai incluir os espíritos missionários, que vêm para avançar algumas áreas das ciências, algumas áreas sociais, como o Emmanuel, né? Já disseram que o Emmanuel já encarnou, que pelo tempo, ele já deve estar por volta aí já de quase 30 anos, e que ele ia despontar aí na área da pedagogia, da educação. Que precisa, né, gente? Para ver se a gente avança aí um pouquinho. Mas, enfim, aí os pais geram um novo corpo físico. O espírito já existia. E onde que estava esse espírito? Estava na órbita espiritual, no plano espiritual. Ok? E por que que esse espírito veio como seu filho? Aí que a gente já começa a pensar nas tretas. Será que todo mundo que reencarna, está reencarnando aqui como seu filho, como seu irmão, por amor? Será? Se tratando de um mundo de provas e expiações que ainda prevalecem em nós, os desvios da matéria, os apegos às questões inferiores, a vibração inferior, o atraso intelectual, o atraso moral, o atraso espiritual. Será quem que está vindo aí? Aí nós temos que entender que matricular nessa escola, como nós dissemos, né, até no Perguntas e Respostas, é muito concorrido. Por quê? Que nós precisamos de reencarnar. Já foi falado isso, né? Perguntaram lá os espíritos. Aí o Allan Kardec mesmo, lá no Livro dos Espíritos, né, ao indagar os espíritos, por que é necessária a reencarnação? Não poderíamos evoluir estando no plano espiritual? Todo mundo já pensou isso, não já? Fala, gente, mas por que eu preciso de vir aqui se eu poderia estar lá e resolver isso lá, não é? Aí ele responde: assim como tens necessidades, ao estarem aqui no plano terreno, de se matricular em escolas, as quais lhes munir, né, de munição, lhe darão conteúdos, informações, aprendizados necessários para que vocês estarem, não é? Os mundos evolutivos são escolas nas quais nós nos matriculamos por meio até esse mundo da reencarnação, para que termos através dessas experiências a oportunidade de nos munir de informações, de colocá-las em prática, porque nem sempre só no plano espiritual você consegue colocar tudo em prática, e assim você conseguir
galgar o seu aprendizado, a sua evolução. E a partir do momento que você vai evoluindo, você vai passando de ano, não vai? Na escola também é assim, né? Nós vamos, o que você conseguiu na primeira série, aprendeu a ler e escrever. Então, o que tinha para você aprender ali, você conseguiu, passamos para a segunda série. E assim vai. O conhecimento vai se somando e você vai avançando, até chegar na faculdade, até chegar na especialização, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. E às vezes até você querer fazer outra faculdade, já ampliar para outras áreas, nada impede. Nós estamos fazendo essa tentativa em termos de evolução espiritual. E outra pergunta lá no Livro dos Espíritos também, temos a necessidade de reencarnar, de estar diante, juntos, de outros seres, ou a minha evolução ela seria passível se eu fosse morar numa ilha deserta? Vocês acham? Tem gente que fala que gostaria de morar numa ilha deserta, né? É passível de você evoluir sozinho? Aí respondem não. A necessidade de você reencarnar, a começar em uma família, em uma sociedade, é para te oportunizar o aprendizado e a sua evolução. Você terá ferramentas para ajudar o outro, assim como o outro terá ferramentas para lhe ajudar. Então aí é uma necessidade. Assim como nas escolas terrenas, você pode ter aula particular que você até avança nos conteúdos. Mas chega um momento que se você tiver algum conteúdo junto com uma turma, e dependendo de alguns conteúdos, né? Quem é professor sabe disso. Para o aluno aprender, ele precisa interagir com outros. A gente vai compreender nisso o porquê que eu preciso de reencarnar e estar junto com outros. O plano anterior, mundo de provas, é mundo primitivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Falando perispiritualmente, que é a nossa constituição perispiritual, que o perispírito ele é o corpo do espírito, né? Da essência, do princípio inteligente, que está lá nas obras espíritas. Por que nós precisamos de vir e termos corpos físicos? Aí, falando perispiritualmente, é porque o perispírito reflete a condição moral, intelectual e espiritual daquele espírito. E como nós ainda somos seres, acabamos de vir do mundo primitivo, perispiritualmente nós somos grosseiros ainda, nós somos viscosos. Eu gosto de usar o exemplo do geleia lá do filme Caça-Fantasma. É aquela coisa disforme, né? Gelatinosa, viscosa. Assim somos nós perispiritualmente vistos sem estar no corpo físico. Ah, mas eu vi o filme Ghost, aí parece, sei lá, pessoa bonita, né? Gente, os filmes romantizam as coisas, né? Nós temos um perfil, mas falando em termos etéreos, em termos fluídicos, nós somos bem densos, bem pesados. Por isso nós precisamos do corpo físico. O corpo físico é o recipiente que vai nos acomodar, nos abrigar, nos moldar, nos conduzir aqui. Eu falo que é a roupa do astronauta para a gente estar aqui, senão a gente não dava conta. Por que eu estou falando isso? Porque vão ligando-se todos os pontos. Eu preciso de matricular naquela escola, porque lá eu vou conseguir ter o aprendizado e principalmente pôr em prática. Aqui são as aulas práticas. Para eu, assim, experimentar, testar e passar nos exames e evoluir. Daí que vem o termo também provas e expiações, né? Você está passando por provas. Prova é o quê?
Está te oportunizando ver se você realmente aprendeu e sabe conduzir aquela situação quando ela surgir, resolver aquele problema. Não é assim? Uma prova? Aí aqui eu estou. Preciso do uniforme, corpo físico. Eu já existo, já venho lá de trás. Só que desde lá do mundo primitivo, até neste, que nós somos repetentes, já reencarnamos aqui várias vezes, nós fomos aproximados por sintonia e por propósitos e por níveis de evolução. Aí eu brinco, eu lembro de quando, muito lá atrás, vocês lembram que tinha primeira série A, primeira série B, primeira série C, não era? Que hoje não existe isso mais, essa questão de dividir, achando que uns são mais avançados que os outros, né? Mas, de acordo com o seu estado de sintonia e de evolução, você foi aproximado de outros espíritos. E se propuseram em conjunto, de alguma forma, um ajudar o outro a evoluir. Só que pensa, nós estávamos lá na primeira série, nós ainda somos muito ignorantes e atrasados. Esse negócio deu certo de primeira e com todo mundo? Aí nós começamos a vir. E, neste vir, acabou que uma coisa saiu do prumo. Às vezes você tirou um coleguinha do caminho, às vezes você atrasou um coleguinha, às vezes o outro te atrasou, você deu uma rasteirinha num, o outro te deu, e aí vem todos ali tentando evoluir. Aí já começa o quê? Além da necessidade de experimentar, de provar e evoluir, começam a ver também, você começa a ficar com algumas pendências. Você começa a ter a necessidade de ter a oportunidade de reparar alguns erros, alguns desvios que você teve. Que entra o termo ali de que você começa a ter a necessidade de reencarnações de resgate, não somente provacionais e expiacionais. Aí nós continuamos evoluindo. Quando então nós vamos reencarnar, primeiro então vem os laços de família, que nós vamos entrar numa linhagem genética que vem se sucedendo desde lá de trás. Vocês já pararam a pensar, vocês pensam que é por acaso que vocês entraram numa linhagem familiar? Vocês acham que é por acaso? Não. Essa linhagem, até biológica, o corpo físico, aonde você vai ter a oportunidade, quem vai te proporcionar para você reencarnar aqui na frente, vai ter a ver, desde lá de trás, nos princípios das reencarnações, com os seres que lá de lá vieram e até onde que chegou aqui na frente. Porque os laços espirituais já são estabelecidos primariamente por necessidade de reparação e resgate, ou, que é o mais bonitinho, que é realmente por amor e por afeto. Não se entusiasmem, que a maioria que está aqui, que tem laço espiritual, é por resgate e reparação. Os que a gente tem um chamegozinho, um amor, uma afinidade, raramente vem junto com a gente. Ou a gente está do lado de lá e está de cá, ou a gente está de cá e está de lá. É um acordo até para assim, fulano, fica aí, porque eu vou, se a barra pesar, você me ajuda, né? Porque você fica espiritualmente, me dá um amparo. Porque se nós dois nós dois estamos lascados lá no mesmo negócio, né? Aí nós vamos pensando assim. Reencarnamos então, nessa linha sucessória. Laços espirituais, necessidade de reparo, de resgate, de auxílio. E aí começamos a entender que, ao reencarnarmos, aqueles que vão propiciar o corpo biológico para nós, que nós chamamos de pais,
São espíritos que já vieram antes. Mas ao eles virem, eles estabeleceram o plano reencarnatório deles, que são o plano de viagem da necessidade que eles têm para evoluir. O que eles têm que fazer. E ali, eles também propuseram, não são obrigados, a nos receber aqui enquanto filhos, se a coisa caminhar para aquele lado ali, ou não. Tanto que as equipes espirituais falam, um casal quando vai engravidar, eles, em desdobramento, quando dormem, são chamados lá no plano espiritual. E encontram com o espírito que está propondo reencarnar como seu filho, e a eles é de novo confirmado. E aí, esse acordo realmente está selado, vocês vão receber mesmo? E às vezes ficam lá inquietos, né? Porque, espiritualmente falando, às vezes o pai, ou a mãe, ou o próprio espírito reencarnante já olha e fala, nossa, eu vou ter que reencarnar filho dele, que na outra encarnação a gente não se deu bem, e agora estão falando que a gente tem que vir para aprender a conviver, para aprender a amar um ao outro e evoluir. Ou senão essa mãe, esse espírito que agora está encarnado como mãe, vai ser minha mãe, em outra encarnação, às vezes me desviou, me assassinou, me prejudicou, agora está se propondo aqui me receber como filho. Ou às vezes eu fiz um inferno na vida desses dois, e eu sei, e está vindo os dois me receber. Aí imagina a cara de vergonha, né? E aí a gente fala, não, vamos, confirma. Daí um parêntese, que é até interessante, que muitas vezes as orientações espirituais, às vezes as pessoas, assim, um casal, chega, está com o propósito de ter filho, e às vezes tem umas situações estranhas, que aí a medicina terrena nem consegue explicar, porque fala assim, nós fizemos todos os exames, eu sou fértil, ele é fértil, está tudo ok. Aí, vocês já viram até eles falarem assim, estão falando que enquanto a gente parar de pensar nisso, aí a gente vai engravidar, porque a gente está tão psicologicamente afetado, que a gente está pensando tanto nisso que isso está prejudicando. Aí a espiritualidade fala assim, não, vamos ver pelo cunho espiritual. Pelo cunho espiritual é que aquele que está na fila para vir, às vezes vocês ainda não estão ali, né? Ou ele está ainda resistente, ou algum dos dois está resistente. Aqui, fisicamente, conscientemente, você deseja ser pai, deseja ser mãe, mas você sabe quem está para vir, né? Você sabe quem está para vir. Então, aí quando isso vai se consumar para a equipe de reencarnação, quando o espermatozoide fecundar o óvulo, ligar o espírito encarnante lá, através do cordão prateado, ele vai começar a sofrer, né, uma contração, e ao entorno dele começará, através da divisão celular, começará então as células a moldar o corpo, olha aí, reencarnando. E aí forma o corpo físico a partir da forma do perispírito. Que aí é de acordo com o perispírito. Que se esse perispírito tiver lesionado, trazer alguma deformidade, isso pode resultar numa má formação aqui do corpo. Olha como que é tudo encaixadinho, né? Aí às vezes tem isso. Aí até que vão ali reaver e engravida. Então, essa família, ela é unida pelos laços consanguíneos, que aí é a genética, mas esses espíritos, muito antes de reencarnarem, eles têm afinidades ou desafinidades espirituais que os aproximam e fazem com que eles tenham a necessidade de aqueles estarem em conjunto, conviverem, provarem e expiarem. Aí que começa a entrar a explicação para aquele que eu tinha dito, né?
Por que que, nossa, é um pai até legal, é uma mãe até legal, mas é o meu pai, mas eu não sei, eu não consigo amar ele, não. É uma mãe, eu não consigo. A mãe fala, eu tenho os filhos, eu cuido direitinho, da mesma forma ali, mas não sei. Às vezes a gente atende, né? Atende consultório. Aí a mãe vem falando assim, eu queria ver porque eu não consigo gostar do meu filho. Eu não gosto do meu filho, isso me faz muito mal. Porque ele nunca fez nada. Né? Ele é até uma pessoa bacana, mas eu não consigo. Chega nos consultórios de psicologia. Por que isso? Aí nós vamos entendendo esses desenlaces espirituais. Porque tudo aqui tem uma razão e tem um porquê. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. E aí vem as orientações da espiritualidade, usando as palavras de Emmanuel com Chico Xavier, quando ele estava junto das famílias carentes lá, fazendo assistência, levando cestas básicas. Muitas vezes o Chico indagava e falava, por que tamanha, famílias que uns odiavam os outros e uns atacavam os outros, e como a gente vê aí, chega até o ponto de ocorrerem assassinatos, mortes violentas, por causa dessa desarmonia. E quando a gente vai ver o histórico ali, a gente não consegue achar uma coisa palpável. Aí o Emmanuel falava assim, a esta vista, porque se você desdobrar, você vê no cunho das reencarnações, as famílias são formadas por espíritos altamente compromissados uns com os outros. E aí ele traz outra questão que é muito interessante, geralmente a proporção de 3:1. O que é 3:1? É 3 com muita treta para 1 com mais ou menos treta. É 3 complicado para 1 mais ou menos, um pouquinho menos complicado. Tá? As famílias são assim. E não vão se vangloriar achando que você é o 1 que é menos complicado, não. Viu? Que geralmente a gente é o pior dos 3 lá que estão na confusão. A gente tem que pensar assim. Quem pensa que é um dos melhorzinhos, não, tá, é o piorzinho. Fala, vem um. Eu brinco igual quando acontece em escola. 2 coleguinhas brigou e um riu. Aí o diretor fala, os 3 de castigo. Aí o outro fala, não, mas eu não briguei, mas você riu, vai junto. Vai junto para você estar lá e dar apoio aos coleguinhas e ver que não pode fazer isso e não pode achar bom da coisa ter acontecido. Então, na família, eu pensei assim, é 3 que quebraram o pau, e a gente estava lá, a gente não, ou o outro. E riu da brincadeira ou não fez nada, e você veio junto. Veio no castigo, vai ali, vai provar, vai espiar, vai amar, vai intermediar, vai ajudar a fazer as pazes e vai estar ali. E aí que a gente entra nas configurações familiares. O porquê que muitas das vezes nós vemos filhos tendo que exercer papel dos pais, para os pais. Pais, que ali um pai tem que assumir toda a direção daqueles filhos por causa da dificuldade ou do abandono de um outro. Ou a gente vai ver irmãos, que são inimigos, que se degladiam e que os pais sempre têm que estar ali intervindo, mediando, buscando o equilíbrio, buscando a harmonia e a conciliação entre aqueles 2 espíritos. Aí a gente vai vendo que a coisa se desdobra muito além. Aí entra outras questões da espiritualidade, que eu gosto de falar, porque eu falo assim, vamos dar um nó na cabeça agora. Eu falei para vocês que biologicamente dos laços consanguíneos, nós geralmente tendemos a reencarnar numa mesma linhagem, não é? Aí, a espiritualidade fala assim, porque aquela linhagem familiar, desde lá de trás,
ela quando começou a ter suas primeiras aproximações e ter seus primeiros pactos de ajuda, de sintonia, eles foram ali acertando, mas errando, não foi? E aí, esses espíritos tendem a reencarnando naquela linha, porque eles continuam dando continuidade também ao que os outros que vieram atrás não deram conta. Aí lascou, né? Então, o que muitas das vezes nós hoje sentimos e acontece conosco hoje, nas nossas vidas, as dificuldades, tem a ver conosco, mas também nós assumimos um compromisso espiritual de desatar aquele nó e dar conta, de certa forma, daquilo que está vindo, Deus lá de trás sendo passado e ninguém ainda resolveu. Então as coisas chegam para a gente também, espiritualmente. Então muitas vezes nessa encarnação, nós temos as nossas atribuições, os nossos compromissos, mas nós também assumimos para os que vieram antes determinadas funções que eles não deram conta. Aí pesa, não pesa? Mas aí o que eu falei do nozinho na cabeça? É que aí a espiritualidade traz que se a gente voltar muito na linhagem reencarnatória, e se nós estamos vindo desde lá de trás, então quer dizer que hoje eu sou um parente de mim mesmo lá de trás, falando em termos de reencarnação. Viram? Lá atrás vieram os portugueses, e aí um português que foi um ancestral meu. Será que esse português, vamos pensar em termos de reencarnação, era uma reencarnação minha. Cheguei nessa terra, fui, casei com uma índia, comecei a ter uma família, e desencarnei, e esses descendentes vieram. E se eu preciso de reencarnar e eu tenho que entrar nessa mesma linhagem, tenho assim, de preferência, eu se reencarno aqui na frente, hoje, então eu sou o meu neto, não é assim que fala? Os neto, biologicamente falando, espiritualmente falando, não dá uma coisinha na cabeça da gente? E aí a espiritualidade fala essa questão interessante, que quando ela explica assim, quando você reencarna aqui na frente, você vem com um plano reencarnatório com propósitos seus, de acordo com o nível de evolução que você está, o que você precisa de colocar em prática, aprender, e que tem algumas coisas que estão vindo rolando desde lá de trás, nesta, gerações por gerações, de alguma forma aquilo está quicando, e que chega aqui, e que você, de certa forma, você se propõe a dar conta. Vamos ajudar esse sistema familiar. Indireto ou diretamente é algo seu também mesmo, né? Lá de trás, não seria assim? A gente pensando, que veio até aqui. Então a gente não foge daquilo que é nosso. Então os sistemas familiares, eles oportunizam esses espíritos a virem, e ali as pendências que ficam entre eles, sejam pessoais ou coletivas, acabam nas reencarnações posteriores oportunizando aos mesmos a resgatarem aquilo e a corrigirem aquilo. Não é uma coisa bem... E aí nós estamos falando em termos de reencarnação biológica com questões de nível de evolução espiritual. E aí entram outras questões para nós refletirmos. Se nós estamos reencarnando e em várias reencarnações, tendo como prioridade, podem vir espíritos de
diferentes, né? Mas a tendência é que nós virmos com aqueles que nós estamos tentando reparar, ajudar, consertar, melhorar, aprender, ensinar. Nós estamos vindo ali. Se nós estamos vindo assim, e aí? Ao estar reencarnando, chegar nesse momento, significa que em várias reencarnações, nós assumimos vários papéis diferentes, não assumimos? Uma reencarnação, hoje quem é meu pai pode ter sido minha esposa, hoje quem é minha irmã pode ter sido minha filha, em uma outra encarnação, quem é minha mãe pode ter sido meu marido, não pode ser assim? Porque a gente também não muda as configurações. Então, se a gente olhar pelo desdobrar das reencarnações, os espíritos que estão com você hoje eles assumem uma função de pai, de mãe, de irmão, de marido, de esposa, o que seja. Mas, em outras configurações, você foi, em detrimento das funções familiares, você assumiu papéis diferentes com eles e eles com você também. Não é outra coisa que inquieta a gente? Aí você fala assim, nossa, então numa encarnação, fui pai do meu pai, né? Aí a gente pode pensar de uma forma meio perversa, assim, né? Meu pai me pôs de castigo, mas também em outra encarnação eu pus ele de castigo, né? Porque também fui pai dele. Já vai pensando em desdobrar. Ah, minha irmã faz isso comigo, mas também em outra encarnação, né? Eu fiz isso com ela. Porque a gente muda os papéis também. Porque esses papéis são transitórios. E aí até uma fala de um mentor, uma pessoa que tinha... A mãe tinha desencarnado. E a pessoa estava em processo de luto, e muito triste, e chorando pela mãe. Aí a pessoa pediu orientação espiritual, ao fazer a oração. Aí o mentor fala assim para ele, por qual mãe tu choras? Aí a pessoa falou assim, mas a mãe, a única que eu tenho, que está aqui. Aí fala, não, esta é a mãe desta experiência. Quantas mães já tiveres? Então, por qual choras? Eu falei, nossa, que profundo, né? Mas a gente continua chorando para daqui, porque a gente ainda é pegado, a gente ainda está aqui, não é? Mas, se for pensar nessa lógica, é igual assim, às vezes a gente brinca, mas é só para reflexão. As pessoas pensam assim, quando você retorna para o plano espiritual, você vai e conserva as impressões dessa última existência, não é? Sua memória espiritual, ela vem deste momento presente e você vai recobrando de todo o período anterior. Neste momento presente, você, retornando para um plano espiritual, aí às vezes as pessoas perguntam assim, meu marido desencarnou, amo muito ele, quando eu retomar para o plano espiritual, vou encontrar com ele? Aí a resposta que foi até dito aqui, né, no Pergunta e Respostas. Aí depende da vibração dele, do estado mental dele, do seu, né? Porque tem gente que é tão chique que elas acham que vai desencarnar, já está lá, né, junto com a Narcisa nas câmaras de retificação, ajudando, e que ela é ótima, né, gente? Não vai dar nem uma passadinha pelo umbral. Ou, gente, o contrário, né? O outro que está lá. O nosso lar, ele exemplifica bem isso, que a mãe do André Luiz já estava no plano superior ao que o André estava lá no nosso lar, na colônia. E o pai dele estava lá no umbral, né? E ele pergunta para a mãe, cadê meu pai? Ele está preso lá nas regiões inferiores, junto com aquelas que ele tinha problemas. Eram as amantes dele aqui, né? No plano terreno. E que depois tem uma obra que acho que traz mais à frente, agora não me recordo, que parece que ele reencarna e as amantes vêm como filha, para eles resgatar lá. Mas, enfim, aí vamos pensar, você volta para o plano espiritual e você quer ver seu marido. Muito bom.
esta era uma atribuição, uma função, aqui enquanto encarnado. Ah, mas desencarnado eu posso continuar nutrindo esse sentimento, este afeto, este compromisso? Eles falam assim no casamento, até que a morte os separe. Por quê? Porque quando você encerra aqui, você vai para o plano espiritual, você vai recobrando a sua memória espiritual. Todos os que aqui estavam, se já lá estão ou estarão, são importantes e continuam tendo um lugarzinho bem quentinho no seu coração. Só que, quando você vai recobrando a sua memória, vão surgindo a lembrança de outros maridos, né, gente? Não vai surgindo? Tem mais, gente. Você acha que você casou só nessa encarnação? Aí, às vezes, eu brinco com as pessoas e falo assim, mexe com isso não, deixa chegar lá, porque chegar lá, a gente tem 10 maridos lá, de 10 encarnações. E você vai lembrar que você gostava de todos. E aí, gente, né, poligamia no mundo espiritual é um umbral na certa, né? Vocês descem, não tem jeito. Entende isso? Porque a coisa se desdobra. E aí a gente fica pensando que a gente volta e a gente vai ficar restrito a essa experiência. Essa experiência é um capítulo. Aí se você for olhando lá, aí você vai recobrando e fala assim, nossa, mas eu tive um marido índio, eu tive um marido negro, eu tive um marido egípcio, eu tive um marido... Sei, e às vezes você vai encontrar com esses espíritos lá, e eles vão te requerer essa função? Não. Porque quando recobra a memória espiritual do todo, você continua nutrindo o afeto, o carinho e até o amor, mas num outro nível que a gente experimenta aqui no plano material. E todos têm seu lugar, e todos têm seu afeto, mas principalmente quando você tem a reunião do todo, com relação ao que cada um proporcionou para o outro em termos de evolução espiritual. Estas funções, elas ficam marcadas na história da evolução espiritual daquele ser, mas elas não ficam cravadas como sendo aquele ser. Então, quando a gente volta, a gente vai ter a mãe que foi, o pai que foi, se tiverem, né, um pouquinho melhor lá, igual o André Luiz encontrou com a mãe dele e tudo, mas você viu que a mãe dele, ela, quando vem, ela o acolhe com muito amor e carinho, e registrando o que foi da última experiência terrena, mas se desdobrando pelo todo. Ela vem, registra, ela apoiou, ela tentou socorrê-lo, ela ajudou. E só que nisso se desdobra. Ela não vai ficar lá exercendo a maternidade do André Luiz no plano espiritual, porque lá ela não é a mãe dele mais. Ela teve uma experiência de uma encarnação nesta função. E aí, os espíritos podem, em detrimento dessas experiências, continuarem, desenvolverem um laço espiritual que eu falei que era pelo amor, pela união. Usando o próprio filme, né, o livro do André Luiz, vocês vão ver lá a família da Laura, que abriga o André Luiz. A Laura, mãe do Lísias. O Lísias é o que chega, que o primeiro começa a conversar com o André Luiz quando ele é resgatado, que dá a aguinha, né, não engole nem cuspa, que é um exercício que a gente tem que fazer, né? A espiritualidade fala assim, quando estiver querendo brigar com alguém, vai lá, pega um pouquinho de água, mantém na boca, não engole nem cuspa. O que ela está querendo fazer isso? Para você não falar o que não deve e não fazer o que não precisa, não é? Só que eu falo, a maioria vai cuspir na pessoa, né? A água, né? Não vai engolir, mas vai cuspir no outro, porque a gente ainda está nesse nível. Só que aí tem os espíritos que montam, que são chamados até de famílias espirituais, pela sintonia que eles alimentam, pelos afetos que eles alimentam, e que podem ter esse tipo de relacionamento no plano espiritual. A exemplo aí, como estou dando da Laura
o Lisas como filho dela lá ainda, que teve várias experiências como filho dela. O pai dele já tinha reencarnado, né? E ela ainda, coitada, propõe se reencarnar para vir aqui ajudar a doida da sobrinha lá, né? Que não queria aceitar, que desencarnou e queria descer de todo jeito. Quem viu lá, quem não viu, tem a oportunidade. Podem alimentar isso, mas os laços espirituais pelo amor é pelo afeto, um amor muito maior do que nós aqui entendemos, ou o que nós definimos como amor aqui com os nossos relacionamentos. Isso é uma coisa que transcende. E que esses espíritos, dependendo se mantiverem o mesmo nível de evolução, podem continuar caminhando juntos ou não. Porque tem isso também. Você não vai chegar no plano espiritual e ficar vivendo o filme da Lagoa Azul com a pessoa que você amou, que agora é o resto da eternidade lá. Não existe isso. Você vai retornar e lá você vai dar continuidade ao seu aprendizado, à sua evolução. E se, igual a mãe do André Luiz, estava no nível mais à frente, ela vai dar continuidade, ela pode até assistir, ajudar, mas ela está à frente. Então, mesmo se o André Luiz quisesse continuar com ela, pelos laços espirituais, seria muito difícil, porque em termos de evolução ele não está no nível dela. Assim como também o pai do André Luiz está num nível ainda mais inferior do que o dele, que já não era muito bom na época, né? Depois ele melhora. Então, se nós vamos continuar tendo contato um com o outro, e como isso vai ser, vai depender muito disso. E o sentido é outro, né? A compreensão é outra do que a gente define aqui. Daí que a gente entende o porquê que vem esse termo, que é até a morte nos separe. Que a morte, ela define o fim das nossas atribuições que esta encarnação nós propusemos e assumimos aqui até no seio familiar. Então isso explica muita coisa, né? Pode ter ou não. Agora, só uma questão, né? Para a gente terminando. A espiritualidade aponta assim, que quando a gente vai na mente, a gente necessita de preferencialmente reencarnar, né, na mesma linhagem genética. Aí eu falo que nós, de alguma forma, a gente, com o controle de natalidade, que é pertinente, né, tem que ter o planejamento familiar, tudo, mas eu falo só a título de, né, da gente rir um pouco e refletir um pouco. Aí a gente tem um compromisso também de oportunizar, né, de dar oportunidade para os outros que estão nessa linhagem, que se deram, se a gente já está aqui hoje é porque a gente deu oportunidade, não foi? Eles deram oportunidade para a gente. Então tem outros lá que estão precisando da gente dar oportunidade, não está? Aí eu falo assim, por exemplo, a minha avó, meus avós paternos tiveram 15 filhos. Aí eu falo assim, gente, mas é muita gente, né? Eu tenho uma filha, então ainda... Como que a gente vai repor, né, essas vagas, né? É muita gente que vem atrás, né? Por isso que a gente vai entendendo o porquê da competição, né? Que fala que reencarnar é muito disputado, né? Aí eu falo assim, lá atrás a gente tinha mais chance de reencarnar, mas agora vai ficando até mais difícil, né? Até pensar dos países europeus que a taxa de natalidade, os casais nem filho estão tendo. Não é julgando já, gente, mas é falando que em termos de espirituais, de evolução, a continuidade, ela é necessária de alguma forma. Aí tem-se uma curiosidade. Fala-se que, então, esses espíritos que não conseguem, ou que não oportunizaram a reencarnação, eles, então, tendem a, quando necessitarem, né, desencarnar, necessitarem reencarnar, eles tendem a contarem com a gentileza de outras linhagens e principalmente das regiões mais subdesenvolvidas e precárias. E aí a gente entende, né, que até para também pensar na questão
do como é válida e importante a reencarnação. São só essas reflexões, né? E a gente vê. Então, para a gente ir fechando, a gente tem que pensar nestas questões, que é duro a gente pensar, mas a espiritualidade fala assim sempre com a gente: olha, aquela pessoa na sua família que você tem mais dificuldade, pode saber que você tem mais compromisso. Aí a gente vai falar assim: mas poxa vida, essa pessoa é tão difícil, eu vou ficar servindo de saco de pancada para ela? Aí você fala: não, você também tem a responsabilidade de saber até onde ir e até onde não ir. Mas o que a espiritualidade está acentuando? É que, mesmo que eu não tenha que me obrigar a conviver com aquela pessoa, às vezes é uma pessoa agressiva, ácida, perversa, ela está num nível de evolução que é muito difícil. Se eu estou um pouquinho mais esclarecido, quem tem que compreender a quem? Eu, né? Vamos pensar na escada. Se eu estou um degrau acima, ela está um degrau abaixo, quem tem a capacidade de compreender a quem? Eu. O que a espiritualidade diz é isso. Não quer dizer que você tem que ficar se submetendo, se subjugando, e até fazer com que a outra vá errando cada vez mais, né? Porque ela não dá conta. Mas você tem que saber, então, como se portar, se você tem que se afastar, mas em seus pensamentos, em seu coração e na sua lista de orações, qual que é o primeiro nome que tem que estar? É daquela pessoa. Porque você tem que romper o círculo vicioso. Se um bateu, o outro bate, um bateu, o outro bate. Isso vai parar só até que um dia um não bate mais, se afasta e começa a emanar vibrações positivas, desejando que aquela pessoa consiga encontrar sua própria luz, seu próprio esclarecimento, e que ela consiga ali também se elevar e evoluir para, quem sabe, um dia chegar na condição de poder estar em convívio com você e vocês juntos conseguirem vencerem as diferenças. É nesse quesito que a espiritualidade traz para a gente. Né? Então é isso aí, amai vossos inimigos. Porque a gente não sabe, né, quais são as razões deles. E é o que Santo Agostinho falava: o ódio une mais do que o amor. Então, se você alimenta o ódio, você está mais preso a quem você odeia do que a quem você ama. Porque o amor é uma energia sutil, etérea, que liberta. O amor é livre. Então, as pessoas que nós amamos, a gente liberta elas estão livres. E aquelas que a gente odeia, a gente está junto. Então, a gente tem que ir mudando os pensamentos, os sentimentos, as orações, doutrinando as nossas mentes, nem que seja a distância, para fazer aquele ser ir para a luz e a gente também cantar para subir, que senão a gente vai ficar vindo. Vai ficar vindo. Senão nasce até como gêmeo siamês, né? Coladinho para ver se dá certo, que não tem jeito. Ok? Acho que o nosso tempo terminou. Agradecer a oportunidade, tá? E até a próxima.